Você acha que não é um caso isolado, Dunker? Você acha que esse episódio de Blumenau ele está ligado a tudo isso que a gente está falando, dessa disseminação do discurso do ódio, dessa raiva das pessoas? Sim, talvez fosse mais preciso a gente dizer assim, esse caso ele apresenta diferenças para outros. Né? Por exemplo, o próprio uso de uma faca, né? Os outros episódios de violência aconteceram com instrumentos cortantes também, mas não é porque ele tem uma singularidade, que ele tem diferenças para os outros, né? Inclusive do ponto de vista que a gente pode especular, motivacionais, ele não tem uma causa comum. Né? Porque o problema do caso isolado é que ele entra, do ponto de vista psíquico, numa reação mais ou menos típica que a gente tem a situações como essa, que é, perguntar de quem é a culpa. 2, localizar e individualizar essa culpa. 3, se separar da situação, dizer, alguém tem que fazer alguma coisa. Sabe alguém? Alguém é o outro, eu não. Ou seja, a ideia de que existe uma relação, ainda que ela não seja direta, ainda que ela não seja visível, ainda que ela não seja, vamos dizer assim, pessoal, entre cultivar o ódio discursivamente, entre atacar os outros violentamente por aí, e eventos como esse, vamos dizer assim, torna a lógica do caso isolado uma reprodução, né, que a gente vai praticando, e em vez de usar, em vez da culpa, né, em vez da lógica da culpa, usar a lógica da implicação. Né? Acho que todos nós temos um tanto de responsabilidade nisso. Tá? Todos nós, a palavra que eu acho que a Mili usou é muito boa, temos uma implicação nisso. Tá? E prestamos homenagens, sentimentos a esses que passaram por essa situação tão difícil, como disse o Lula, uma situação que ultrapassa a nossa capacidade de nomear, de fazer palavras, mas também todos nós temos que olhar para como é que nós estamos tratando os professores nesse país, como é que a educação está sendo tratada, que lugar ela está tendo no debate. Eu pergunto, né? Talvez vocês possam ter uma ideia, por que as escolas? Será que a gente não teve um processo de demonização de professores, um processo de produção do professor, principalmente do professor de história, uma espécie de inimigo público? E daí você diz, não, mas aconteceu aqui uma escola de forma totalmente indeterminada. Ou seja, existe uma implicação entre os nossos pensamentos, as nossas palavras e os atos. Individualmente falando e coletivamente falando. Josias,